Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo com Ex-Aluno, o jeito de você conhecer a trajetória dos nossos campeões, que um dia, assim como você, sonharam estar na residência médica e que agora já é realidade. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa super especial, que é a Tatiane Pandim, também conhecida como Tati. Tati, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente, eu sou a Tati. Atualmente eu sou R1 de ginecologia e obstetrícia do Albert Einstein e estou aqui para falar com vocês. Eu também sou colaboradora da Aristo, trabalho na Aristo faz alguns anos, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui durante essa conversa. Ótimo, Tati. A Tati é uma querida, uma pessoa super especial. E estou muito feliz de fazer esse papo com esse aluno com ela. E agora ela está aí, conquistou a sua tão sonhada vaga na residência, na instituição que ela sempre sonhou e na especialidade que ela sempre sonhou. Tati, primeiro de tudo, a Tati já é da Aristo aí há muito tempo. Mas assim, a pergunta mais importante aqui, como que você conheceu a Aristo, Tati? Nossa, eu conheci a Aristo de um jeito meio diferente, acho que do pessoal que conheceu agora, porque eu conheci no final de 2018. Então era o comecinho da Aristo, né? A Aristo começou em 2016, e em 2018 estava fazendo aí o seu primeiro curso mais estruturado e tudo mais. E eu vi uma página do Facebook que falava assim, CCQ, que se você soubesse esse tal de CCQ, era a única coisa que você precisava saber da questão, que você não precisava saber tudo. Então eu me interessei, eu falei assim, nossa, tem alguém me falando que se eu souber uma parte da questão eu vou conseguir acertar as questões da minha prova. E eu comecei a tirar print disso e mandar para os meus amigos do grupo do internato, que em 2018 eu estava no internato. E aí foi assim que eu conheci a Aristo, né? Que na época ainda era JJ Mentoria, e eu achei fascinante. Depois eu baixei o e-book que falava os acho que 7 passos para aprovação, alguma coisa assim. E aí eu li ele, engoli e falei, nossa, existe um jeito de estudar que vai fazer com que eu consolide todo o conhecimento e que eu não vou precisar ficar me matando. Aí eu falei, é isso. Eu gostei muito já do método, assim, antes de conhecer na prática, só por ouvir e ler mais ou menos por cima. Nossa, muito bacana, Tati, que você foi falando. E eu lembro também desse e-book, né? Que também é da minha época. E Sim. realmente era apresentando, né, um método diferente do que a gente tinha até então de estudar para residência médica. E quando você viu esse método, Tati, o que que teve ali que te chamou atenção? Como que foi para você decidir se matricular? Então, primeiro gera um pouco de medo, né? Você fica temeroso porque fala, não é possível que eu estudei 6 anos e eles vão conseguir fazer o que eu sempre quis, que é deixar o conhecimento ali rápido, de uma forma sintetizada, porque a medicina é muito grande, muitas coisas que a gente vê na faculdade, a gente acaba esquecendo, por isso que a gente estudou tuberculose, sei lá, 6 vezes na faculdade ou mais, né? Porque a gente esquece. E esse processo, durante os 6 anos de medicina, o que a gente faz mais ou menos é ficar repetindo muitas coisas para um dia você, beleza, entrou na minha cabeça. Mas o primeiro é medo do desconhecido, medo de não ser o tradicional que você está acostumado, que os seus residentes ali na época, né, os residentes que são conhecidos, você pergunta, o que que você fez? E eles falam de algum curso tradicional e que foi um ano cansativo. Então, primeiro me deu medo e depois me deu um pouco de esperança. Esperança de ter algo diferente, de ser algo melhor do que eu estava, né, vendo ali nos outros cursos. E o que que foi o grande fator decisivo que te fez vencer isso aí e falar assim, não, eu vou fazer Aris. Na época JJ Mentoria, né? Vai ser o curso que eu escolhi e eu vou fazer esse curso. Para mim, foi o método ser baseado em evidências científicas. Então, eu venho de uma escola tradicional, me formei na Santa Casa de São Paulo, e nessa época estava lá, né? Então, é uma escola que desde o primeiro ano fala que a gente precisa basear tudo em evidências. Então, por que não a prova de residência também ser baseada em evidências? E aí eu li o artigo que tinha referenciando lá na página
da então JJ, da Aristo, falando sobre o ato de estudar e o aprendizado através de repetições e o efeito teste, que eu não conhecia até o momento, mas que fez muito sentido, porque era um jeito que eu já usava para estudar e não sabia que estava usando. Mas antes das minhas provas, eu tentava fazer umas perguntas para mim mesma, assim, daquele assunto, daquele tema, para ver como que eu responderia se caísse aquela pergunta. E eu via que eu conseguia guardar muito melhor. Então, o fator decisivo foi ser baseado em evidência científica, mostrando que o jeito tradicional de estudar não era o melhor jeito de estudar e que eu tinha estudado muitas vezes errado, às vezes ali sem querer um pouco certo, mas que existia um jeito mais fácil de estudar para a prova e que era baseado em evidências. Então, por que não acreditar nisso, já que era uma evidência científica? Então, realmente, tudo que é comprovado ali cientificamente, a gente fica mais seguro. E quando a gente tem um método de estudo que une, né, tanto ali todo o conhecimento que a gente precisa para a residência, quanto as evidências científicas, a gente chega na NARIS, que é o método de preparação de alta performance, justamente para você, assim como foi com a Tati, escolher a sua residência. E Tati, conta pra gente aqui como que foi quando você começou a estudar com a Aristo. Então, eu fiz Aristo duas vezes, aí vocês vão entender o porquê. Eu fiz em 2019, estava no meu sexto ano, e eu comecei e eu fiquei apaixonada, porque tinha metas. Eu era uma pessoa que eu tinha um pouco de ansiedade por saber o que ia acontecer e quanto que eu tinha que fazer. Então, a plataforma ela já organizava tudo que eu precisava fazer naquele dia. Então, eu chegava em casa do internato, eu não tinha que me preocupar com o que eu tinha que fazer. Tava lá prontinho, faça isso. Eu fazia e dava aquela sensação boa de, nossa, mesmo que eu fiz pouco, era o mínimo que eu precisava, então era o dever cumprido. Isso foi algo muito bom, porque eu continuei todos os dias fazendo, e eu acho que questão de ter metas palpáveis que você consegue colocar dentro da sua rotina ajudam muito a você continuar, a não ser algo que você simplesmente pega, faz tudo de uma vez e depois fica cansado, fica exausto e não consegue fazer mais no dia seguinte. Então, esse foi o primeiro ano que eu fiz a Aristo. Eu me preparei muito com a Aristo. Estava indo muito bem nos simulados, chegando no final do ano, eu decidi que eu não ia prestar prova de residência. E aí, na verdade, eu não usei esse conhecimento naquela época para saber como que eu ia em uma prova, porque eu não prestei mesmo. Então, eu decidi não prestar, porque eu estava em dúvida na especialidade. E aí eu falei, vou trabalhar, vou é, fazer outras coisas para ver e decidir com calma o que que eu quero. E aí todo mundo falou: Meu Deus, mas você está super bem preparada. Mas eu decidi não prestar. Então, esse foi o primeiro ano, de preparação. Tati, desculpa até te interromper aqui, depois você ainda vai falar do seu segundo ano, mas uma coisa super bacana que eu acho que você falou foi que, né, você estava conciliando o seu internato, que a gente sabe que o último ano da medicina, né, o segundo ano do internato, é um ano muito difícil e um ano também de Sim. muita ansiedade, e você estava conciliando o seu internato com a Aristo, e mesmo assim você estava tipo, cumprindo suas metas, fazendo tudo certinho, tudo muito bem. Como que foi para você conciliar os estudos junto com o internato? Olha, eu gostei porque, primeiro, você tem ali o fácil acesso na sua mão. E para fazer os flashcards, principalmente, eu usava muito tempo dentro do hospital. Então, eu gostava de estar um pouquinho mais concentrada, então eu preferia, era o meu perfil, né? De chegar mais em casa ou ter um intervalo maior, por exemplo, do almoço para fazer. Mas flashcards eu acho que é um conhecimento muito papum. Então, o que acontecia? Eu chegava para evoluir, aquele tempinho entre você terminar a evolução e começar a visita, eu fazia flashcard. Aquele tempinho entre, você está esperando alguma coisa de algum paciente que alguém foi buscar, eu pegava e fazia flashcard. Entre um paciente e outro, se estava no PS, eu fazia nem que fosse dois flashcards. Então eu fui, quando você via, você já tinha feito toda a meta do dia. Já tinha feito os 50 que tinha que fazer, já tinha acabado e já estava tranquilo com essa parte. Então foi conciliando assim, e depois chegando em casa fazia as questões e me programava para os dias mais tranquilos estudar as aulinhas também. Nossa, maravilha, Tati. A gente sempre preza por isso, porque
além de estudar para residência, a pessoa precisa de viver, né? Então, essa Sim. parte de conseguir conciliar, ela é muito importante, né? De você conseguir seguir com as suas atividades, né? Normalmente, que você faz, junto com os estudos. E você lembra, Tati, não sei se você vai lembrar, também já tem um tempo, como que foi a sua evolução ao longo desse ano? Quanto que você tirou no simulado de nivelamento e no final do ano, mesmo você não tendo feito prova, mas nos Uhum. simulados, quanto que você estava tirando? Não, eu lembro bem. No simulado de nivelamento, eu tirei 59. Eu sempre fui uma pessoa que estudei bastante durante a faculdade, então eu fiquei muito frustrada. Eu sei que Não, mas já é uma vocês. incrível. Não, eu sei que tem gente que tira menos, porque é algo normal tirar menos. Assim, tem um pouco de sorte sempre de cair o que você, enfim, mas estudou. Mas, enfim, eu lembro que eu tirei 59, foi desesperador, porque eu falei, na época, eu pensava bastante em dermato. Eu falei, gente, jamais que vai dar para passar em dermato com essa nota. No começo do ano eu pensava bastante. Enfim, no final do ano eu já estava na casa dos 80. No último simulado que eu fiz, eu estava tirando 80, 81. E aí, esse foi o que eu fiz de simulados, né? Porque prova em si eu não cheguei a fazer. Mas foi uma evolução muito, muito significativa, assim, mais de 20 pontos de diferença. E eu já tinha uma base forte, né? E eu tenho colegas assim que fizeram Aristo com base fraca, que saíram ali do 42, 43 e chegaram também no mesmo 80. Então chegava no final do ano, estava todo mundo meio nivelado desde que tivesse cumprido, né, todo o método. Mesmo pessoas que tiveram bases mais fracas também, ou que, enfim, não estudaram tanto durante a graduação. Nossa, Tati, que incrível a sua evolução, assim. Com certeza daria para você passar para dermato, não tenho dúvidas disso. E aí você tomou uma decisão que foi uma decisão muito sábia, né? E que é uma decisão muitas vezes difícil. Tati, como que foi para você, assim? Porque muita gente, às vezes, se prepara e também tem dúvida, né, de qual especialidade fazer, qual caminho ali seguir na medicina. Como que foi para você, que tinha se preparado muito bem durante o ano todo, que teve essa evolução incrível? Como que foi para você decidir assim, ah, não, eu não vou fazer prova porque eu ainda não estou 100% segura daquilo que eu vou escolher de especialidade? Então, eu tinha muita dúvida desde que eu entrei na faculdade sobre cirurgia. Eu gosto muito de cirurgia. Eu entrei na faculdade pensando em cirurgia. No meio, eu me envolvi com a dermatologia. E no internato, eu me interessei pela ginecologia obstetrícia, porque era meio estranho, porque eu queria pegar plantão a mais dos outros colegas. Então, assim, eu tenho que fazer tal coisa. Você quer trocar? Eu falava, eu não quero trocar, eu quero plantão para mim. Então, eu comecei a ver que eu gostava muito também. E eu gostei de muitas coisas dentro da medicina. Eu acho que não existe pessoa que não seria feliz, às vezes, fazendo outras coisas. Mas você tem que ver o que se adequa melhor para você, dentro do que você quer para sua vida, e dentro do que faz seu olho brilhar mesmo. Porque você vai trabalhar muito tempo com aquilo e a residência é muito puxada para você fazer alguma coisa que você não gosta. E aí o meu pensamento foi: se eu passar, e eu achava que eu ia passar, porque eu estava bem preparada, eu vou fazer. Eu não vou deixar uma vaga de residência, porque é muito difícil passar na prova de residência, está cada vez mais difícil. Então, meu pensamento foi: se eu passar, eu vou fazer. Eu já estava mais para prestar GO essa época, ainda tinha dúvida, mas eu estava fazendo eletivo na GO, se eu fosse prestar, eu ia prestar GO, mas eu não tinha certeza. Então, eu decidi que não seria o momento e que eu ia ali descartar algumas fichas, mas conhecimento nunca é perdido, né? É, isso mesmo, Tati. Realmente, assim, foi uma decisão, com certeza que foi difícil, mas muito sábia e que fez muito sentido ali naquele momento. E agora Sim. conta pra gente do seu segundo ano de Aristo, como que foi? Então, aí eu devo dizer que segundo ano não foi direto, tá? Porque no meio disso eu trabalhei como médica generalista e trabalhando dentro da Aristo também. Então, eu faço parte do time, entrei como comentarista e depois fui para a área gerencial. E até hoje estou no time também. Meu segundo ano foi o ano passado, então, ou seja, eu fiz em 2019 e 2022. Já tinha passado aí quase 3 anos que eu tinha estudado para a prova com consistência. E aí eu fiz de novo o simulado de nivelamento e, para minha tristeza e decepção, eu voltei a tirar 63. E foi deprimente, porque gente, eu estava lá no 80.
Mas, querendo ou não, durante a prática, né, diária, eu sempre continuei estudando para a vida, mas querendo ou não, eu trabalhei mais com clínica e dentro da Arista eu não estava fazendo conteúdo médico. Então, eu estava um pouco longe de algumas áreas, sabe? Longe já da cirurgia, longe da pediatria. Então, foram coisas da epidemiologia, pelo amor de Deus, para. Ai, preventiva dói, gente, não é, gente? É difícil. Mas, enfim, aí eu tive que resgatar essas coisas. Mas, assim, como o estudo foi feito através de flashcards e de questões, ele estava ali. O conhecimento estava ali, só que ele estava longe, entendeu? Então, assim, no primeiro simulado, eu fiz 63, mas eu falei, mas assim, tinha coisinhas de detalhes que eu sabia que quando eu começasse a voltar naquela rotina de estudos, né, da prática regular, com revisão de erros todos os dias, de uma forma constante, é, e diária, eu iria voltar a ter aquele conhecimento que eu tinha lá em 2019. Eu estava crente que ia dar certo. Mas nesses 3 anos que passaram, as provas de residência mudaram em relação à quantidade de inscritos e nível de dificuldade. Então, eu senti as provas um pouco mais difíceis e muito mais candidatos, muito, as notas de corte aumentando. E GO, que era uma área assim, não tão concorrida no passado, começou a ficar uma das mais concorridas e com umas notas de corte alto também. Então, mesmo que eu não estava mais prestando dermato, eu estava objetivando tirar ali pelo menos mais de 75%, era o que eu tinha de objetivo. Realmente. E isso que você falou, Tati, é muito importante, porque, de fato, as provas vêm se tornando cada vez mais concorridas e Muito. o nível das provas também muda, né? Então, eu vejo que as provas atualmente estão realmente provas difíceis e que a banca fica ali vendo coisa diferente para colocar. Então, aí faz mais diferença ainda uma preparação baseada em evidência. E Exatamente. como que era o seu dia a dia? E assim, você conciliou também agora com o trabalho, então foi diferente. Como que foi esse segundo? É, eu tive as duas experiências com a Arista, então eu sei que a Arista funciona quando você está no internato, que era muito mais tranquilo, gente, muito mais. Ano passado eu trabalhava mais ou menos, acho que de 60 a 70 horas por semana. Eu tava numa rotina quase de residência, assim, porque eu fazia um ambulatório diariamente e trabalhava na Aristo. Então, eu praticamente assim, desde cedo eu já começava a trabalhar na Aristo. Aí eu ia atender só 8 pacientes e depois já voltava a trabalhar na Aristo o dia inteiro. E a Fran sabe aí, 10 horas da noite eu trabalhando ainda. E basicamente eu peguei o horário que eu era bem produtiva, que eu gostava de estudar e que eu não estava tão cansada para ser o horário de estudo. Então, eu trabalhava o dia inteiro. E aí, quando dava assim, umas 5h30, 6 horas, se eu não tinha alguma reunião, alguma coisa agendada, eu parava e ficava até acabar as minhas atividades obrigatórias ali. Então, eu sou uma pessoa que sou um pouco rápida para fazer questões, então isso eu não tinha tanta dificuldade. Mas, por exemplo, assistir vídeo e tudo mais já é algo que eu tenho mais dificuldade. Então, às vezes tinha que parar um pouquinho, mas eu demorava em torno de 1h30 ali para concluir minhas atividades. E era isso que eu conseguia, assim. Eu estava fazendo o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Então, tinha dia que consegui umas 2 horas, e isso se intensificou só mais perto da prova mesmo. Mas durante o ano era isso, era umas 2 horas por dia, quando era um dia bom. E tinha dias que eu não conseguia fazer tudo, e tinha dias que eu tinha tido muitas reuniões e que eu ia para a cama assim, falando, eu vou fazer 10 questões e 10 flashcards, porque o meu cérebro ele tem que ficar ativo o tempo inteiro. Então eu fazia ali o mínimo possível às vezes. Então não foi perfeita. Eu não tinha todos os troféus da Aristo, mas eu tentava fazer todo dia, assim, eu era muito constante, mesmo que a constância era 10 questões, sabe? Não era ali o perfeito 50 questões. E eu acho que isso fez muita diferença, porque se você não faz nesses dias, a chance de você pular em um outro que você está cansado, que está difícil, é muito grande. Então, acho que vale aí para quem está fazendo prova agora, que vai fazer, de que tem dias que vão ser mais pesados e que não vai dar para fazer tudo, mas faz o mínimo que você consegue ter concentração para fazer e vai descansar, porque a gente precisa também, mas coloca ali o mínimo para ser feito, sabe? O meu mínimo era, pelo menos vou fazer 10 questões e 10 flashcards. Então eu fazia quando não dava,
era isso, acontecia, mas na maioria dos dias eu conseguia fazer ali 1 hora e meia, 2 horas de estudo. Incrível, Tati. E assim, enquanto você estava falando, né, você citou a palavra constância. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito também com o Aristo. E eu acho que no final das contas faz muita diferença. Inclusive, outros Total. papos com ex-alunos, assim, várias pessoas também citaram essa palavra, porque se a gente for construindo cada dia um pouco, a gente chega, é igual você chegou na residência que você sempre sonhou. E assim, a Tati é minha amiga pessoal, então a gente trabalhou juntas, né? A gente sempre esteve aí junto. E a Tati, gente, ela tem uma rotina de trabalho realmente muito intensa. A Era Tati, puxar. qualquer hora que manda mensagem, a Tati tá ali, a Tati tá falando em todos os grupos, e realmente é incrível trabalhar com a Tati, ela é uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo que ela faz. E imagino que conciliar todo o seu trabalho, e de verdade, toda hora que a gente manda mensagem para a Tati, ela respondia, tudo isso com os estudos, não deve ter sido fácil. E realmente admiro muito você, Tati, por isso, né? Foi um ano de estudo e você foi aprovada em ginecologia e obstetrícia no Einstein. Então, assim, Sim, realmente foi uma construção, uma coisa incrível. E só foi possível, né, pelo método que você escolheu, com que foi a certeza. risco, e que faz Não tinha como escolher outro, né? Porque é o melhor de todos. Hoje eu sou uma das provas disso, e eu tenho muito orgulho disso, de ser algo que a gente sabe que é desenvolvido com o maior nível de excelência possível, com a equipe muito empenhada para fazer o melhor para o aluno o tempo inteiro e poder vivenciar também os resultados ali. Você fica meio bobo até quando você vê o quanto você consegue evoluir fazendo o mínimo esforço possível, sabe? É um esforço, sim, porque trabalhar e estudar é difícil, como eu disse, mas é a constância que vai levar você para frente e chegar onde você quiser, sabe? É isso que tinha que estar na minha cabeça, como eu sempre acreditei muito no método, eu colocava isso em prática. Hoje não é igual a academia, né? Quem é certinho de academia, assim, hoje eu fui morrendo, mas eu fui. Eu fiz menos, mas eu fui. Então, o estudo é meio que assim: você entra lá na Aristoclass, sabe? Olha ali que tem várias pessoas junto com você estudando e tem um pouquinho de força a mais para fazer ali o mínimo possível daquele dia ou o melhor dos dias, né? Tem dias que são maravilhosos, você tem mais tempo, que você consegue fazer mais, mas todo mundo tem que saber que quem passou na prova de residência também teve dias difíceis, sabe? Também teve dias que não foram perfeitos, porque senão a gente se frustra achando que a nossa preparação ela tem que ser perfeita para ela ser efetiva, e isso não é verdade. Por isso que a Arista ela coloca como metas o mínimo que você tem que fazer ali para você ser aprovado. Porque é óbvio que é melhor que você faça mais. Mas se você fizer ali o feijão com arroz, bonitinho, na maior parte dos dias, vai dar certo. Maravilha, Tati. E ao longo do ano, como que foi assim? Teve algum momento que você ficou desanimado, ou que você achou que não ia dar? Teve algum acontecimento aí que te deixou chateada? Como que foi aí ao longo do ano? Foi difícil. O começo é começo. Foi a primeira vez que eu estudei sabendo a especialidade que eu queria. Para quem não sabe o que está prestando, eu entendo vocês que é diferente. E o meu primeiro ano em relação a esse segundo foi diferente por conta disso. Eu acho que faz muito mais sentido e dá muito mais vontade porque você se imagina sendo aquela pessoa. Então, eu acho que lá na primeira vez, uma das coisas que era mais difíceis para mim era estudar sem saber onde eu queria chegar, né? Mas estude pensando, quero passar e pronto, ajuda. Mas é bom quando você sabe o que quer, realmente ajuda um pouco. E aí, o ponto que assim foi mais difícil foi o meio do ano, né? Ali em maio, eu tive a perda de um grande amigo meu, o Murilo, que trabalhava com a gente também. Faz um ano agora que ele faleceu. E isso me impactou muito, muito, impactou muito meus estudos. Então foi onde eu realmente cheguei a parar de estudar e fiquei ali em torno de um mês, bem no ritmo bem devagar, não conseguindo fazer nem o que eu estava falando para vocês, que era pelo menos entrar de vez em quando. Então, eu realmente parei porque foi algo muito difícil de lidar naquela época. Quando eu fui retomando,
né? Fui aos poucos, mas já estava cansada também da preparação desde lá de fevereiro. Então, querendo ou não, tem uma bagagem, um cansaço ali no meio do ano, que você ainda está muito longe da prova, só que você já estudou muito tempo. Então, você olha para trás e fala: Nossa, eu já comecei faz 5 meses. Aí você olha para frente, meu Deus, ainda falta 5 meses para a prova. Então, essa parte, assim, é difícil quando acontece alguma coisa, né? Pessoal, você vai ser abalado, sim, os seus estudos vão ser influenciados, mas isso não é determinante para o seu resultado final. É algo que dá tempo de contornar. E ainda mais se você fez um estudo que ele é constante e que ele foi baseado em repetições, porque quando você consegue retomar, aquele conhecimento ele vai voltando para a superfície, vai ficando melhor, vai assimilando, e você já viu aquilo algumas vezes. Então, vai ser só mais algumas repetições para você voltar a dominar ele. Realmente, Tati, foi uma grande perda né, tenho certeza que isso impacta muito, né, a questão da constância dos estudos, dificulta, né, a gente não tem cabeça para estudar quando acontece coisas assim. E nesse momento específico, Tati, que você ficou aí um mês, né, com dificuldade para voltar a estudar, e isso é comum porque na nossa vida acontecem coisas que são inesperadas e muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo de voltar para o nosso ritmo. O que é Naristo que te ajudou a voltar, a tentar voltar a fazer questões, voltar a estudar, voltar a ter a sua constância que você tinha antes? O dentro da Aristo que te ajudou a fazer isso? O time de mentores ajudou, porque eles sempre vinham falar, né, das novidades que estavam tendo e tudo mais. Então, isso ajudou a ficar sempre lembrando que a Arista estava ali, que eu tinha aqui um curso para fazer. Acho que esse momento de lembrança, as lives, com certeza, porque era um momento que eu me reconectava ali com os alunos, eu sentia a energia de todo mundo, de como estava. E, claro, a plataforma, vamos supor, teve acho que quando aconteceu mesmo, eu devo ter ficado umas 3 semanas sem nem entrar, porque era algo que me associava muito a ele, né? Então, quando eu decidi voltar a estudar, tive forças, né, na verdade, para conseguir voltar a estudar, eu entrei e eu estava atrasada, só que ao mesmo tempo não estava. Por quê? Porque a plataforma ela já se moldou para o meu atraso. Já estava tudo pronto para o que eu precisava. Então, assim, eu não tive um prejuízo ali de perder tempo, de se reorganizar e tudo mais, que a plataforma já fez isso para mim. Então, quando eu entrei, ela já estava pronta para a situação que eu estava naquele momento. O que fez total diferença, porque se eu tivesse em um curso tradicional, eu estaria com, sei lá, 7, 10 apostilas atrasadas e ninguém ia reestudar, refazer, recalcular a rota para mim. E a plataforma da Aristo, ela faz isso. Se você deixa de estudar um dia, ela já vai recalcular a sua rota baseado nas suas instituições prioritárias, baseado no seu nível de conhecimento de cada assunto e dos assuntos mais importantes para suas provas. Então, eu tive muita segurança de voltar porque eu não tive que fazer nada, eu simplesmente voltei a frequentar a plataforma e já estava ali tudo mastigado. Então, isso foi algo que foi muito bom, porque no momento que você está atrasado, o que você menos precisa é ter outra coisa para fazer, que seria organizar os estudos. E na Arista a gente nunca precisa organizar os estudos, então isso me ajudou bastante a voltar no ritmo, né, junto com a galera e conseguir recuperar aí as semanas que eu não tinha conseguido estudar direito. E faz muita diferença isso mesmo, Tati, porque se a gente tivesse que estou atrasada, então vou ter que gastar tempo organizando meus estudos. Estou com uma quantidade de matéria atrasada, né? Como se fosse num curso tradicional. Então, você não ia sair do lugar, né? Já estava chateada e tudo. Então, É, realmente, ter metodologia é tudo. E a sim. inteligência artificial, ela age muito nesse sentido, né? De nos ajudar com a organização, com as matérias ali que a gente vai estudar, os temas mais importantes, de acordo com as instituições prioritárias. E falando agora especificamente da plataforma, Tati, me conta o que que você mais gostava na plataforma. Com certeza, sim. A organização, né, a questão toda da
de você entrar e tá tudo pronto. Então, a formulação ali da própria agenda diária, eu acho sensacional. Eu queria que tivesse uma plataforma para minha vida. Olha, Eu se alguém entendo tudo, fizer, me passa também, por favor. faço também. Vou fazer isso, 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 isso. Eu acho sensacional essa organização automática. Então, você definiu lá uma vez como que é o seu perfil, que dia você quer fazer as coisas e pá, tá lá. Isso é perfeito, organização. E aí, o que eu mais gostava dentro de todas as funcionalidades, com certeza, era a revisão inteligente. As 50 questões selecionadas ali dos assuntos que eu já estudei em ordens de dificuldade de acordo com o que eu estou precisando e de assuntos variados. Então, você estava fazendo uma questão de derrame pleural do nada, você ia para neonatologia falar de síndrome respiratória do recém-nascido, e aí era duas de pneu, mas não tinha nada a ver com nada, porque uma era de neo, outra de clínica, e aí depois vinha outra de GO, de câncer de colo do útero, aí você migrava para uma de trauma, então a tua cabeça fica assim, ó. Uma atividade constante de revisão que gera ali um estresse metabólico e faz você conseguir adquirir o conhecimento naquele momento e não, né, e não esquecê-lo. Então, para mim, a revisão inteligente é perfeita. Sem É, ela, com certeza teria passado. nossa, e realmente, porque tudo que a gente não revisa, né, Tati, a gente vai esquecer, invariavelmente. E quando vem a revisão inteligente, batendo na tecla daquilo que é importante, e E aí do que você traz uma questão, traz de novo. Isso, e tem. né, do que cai na instituição, né, que você vai fazer. Então, tudo isso faz o conhecimento realmente ficar medular. E teve algum momento, Tati, que você começou a fazer revisão inteligente e falou assim: nossa, olha que eu sinto que eu sei isso mesmo, estou respondendo aqui com segurança. Aconteceu isso? Olha, segurança é difícil você ter, mas quando foi mais para o final do ano, né? Quando você já viu quase todos os assuntos, você consegue começar a ter ali uma bagagem tão grande de revisões que você começa a fazer uma revisão inteligente com mais segurança e tendo ali que você colocava no modo prova, né? Que é o modo que você não vê as respostas, e você sabia que você tinha acertado bastante, sabe? Porque você tinha certeza, não de todas as alternativas, mas você tinha certeza da alternativa que era para ser marcada, a correta ou a incorreta quando deveria ser. Então, isso aconteceu mais para o final do ano, porque durante o ano você está o tempo inteiro adicionando assuntos novos. Então, é algo que até assim, muita gente pode até ficar frustrado pensando, nossa, eu não estou evoluindo na quantidade de acertos da revisão inteligente, mas todo dia você está colocando um assunto novo, então não tem como você comparar, né, um dia com o outro. Agora, quando você chega ao final do curso, já estudou a maior parte dos assuntos, aí sim você realmente vê ali o resultado final. Por isso que o importante é focar no processo e não nas notas, porque ao longo do tempo vai ter dia que você vai acertar 30, vai ter dia que você vai acertar 40, e não quer dizer que você sabe mais do que o outro dia. Quer dizer simplesmente que seu conhecimento está sendo adquirido e consolidado. E aí, quando você chega perto das provas, mesmo que você consegue ver mais palpável os resultados vindo tanto das revisões quanto dos simulados e provas na íntegra. Ótimo, Tati. Foi bacana que você falou anteriormente de que a plataforma ela sempre vai recalculando. E essa palavra é muito boa porque a plataforma, ela, na verdade, é uma inteligência artificial. Então, ela vai recalculando também as suas revisões inteligentes, de forma que vai adicionando os temas à medida que você vai estudando, que vai mudando os temas na medida daquele tema que você está errando mais, o tema que cai mais na sua instituição. Então, realmente faz muita diferença. E como a Tati falou, não, você não pode comparar aquilo e achar que se uma semana você fez um tanto e na outra você fez menos, você está piorando. Esse ponto foi Exato. essencial, Tati. Muito obrigada por ter lembrado disso, porque às vezes as pessoas ficam angustiadas, né, ao longo da preparação. Parece que você não está evoluindo, mas na verdade, no geral, você está evoluindo. A plataforma ela te coloca à prova todos os dias do que você menos sabe, do que você. Ela pega no seu calcanhar para quê? Para chegar na hora da prova e você acertar. Então, é esse o objetivo. Ótimo, Tati. E falando de na hora da prova, conta como que foi na hora da prova, Tati.
Ai, a prova, assim, né? Não tem como não ficar ansioso. É, eu não prestei muitas provas e ainda calhou de algumas que eu ia prestar baterem. Por exemplo, eu queria muito Einstein de primeira opção e segunda Unicamp, que a GEO é muito forte lá também, e a prova bateu. Então, eu acabei pagando e, enfim, não conseguindo prestar. Na hora da prova, dá um nervosismo, né? Você tem medo de errar coisas que você sabe, esquecer. Isso é algo normal de prova, ainda mais prova de residência, que é uma vez por ano, parecido com um vestibular. Então, a sensação é muito parecida com a de um vestibular. Mas na hora da prova, quando você tem uma preparação boa e tudo mais, você vai gostando de fazer a prova, porque você está muito acostumado. E eu fazia simulado todas as semanas. Todas as semanas eu fiz simulado, prova na íntegra. Então, assim, só naquelas semanas que eu falei que eu dei uma pausa, mas tirando isso, eu tinha um bolo assim de papel e eu imprimia para fazer em casa o mais perfeito da prova possível. Fazia gabarito de bolinha também em casa. Então, esse treino foi muito legal, porque na hora que chegou lá, beleza, não estava na minha casa e eu sabia que era oficial, mas eu tinha feito aquilo muitas vezes já. Então, assim, é mais uma prova, mas ao mesmo tempo, assim, no meio da prova, quando você começa a esquecer que você está ali na prova, que você só está fazendo um monte de questão, 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 parecia muito com um simulado para mim, né? Então, eu estava ali fazendo. E você fica, lógico, em dúvida, e eu acho que a revisão inteligência, ela te prepara para isso, a Aristo te prepara para isso, para você não saber tudo, mas às vezes você conseguir eliminar alternativas, conseguir driblar as pegadinhas. Então, na hora da prova, eu senti que eu estava preparada para fazer a prova. Não que eu ia passar para a segunda fase, não era isso. Era mais assim, nossa, eu treinei isso, eu fiz isso muitas vezes, então, assim, eu estou dando o meu melhor, estou fazendo o que eu deveria fazer. E você vai lembrando das coisas. Esse é o momento mágico onde todo o conhecimento vai chegando na sua cabeça. E você lembra, às vezes, das frases que os professores falam nas aulas, para quem gosta de assistir aula. Eu gostava mais de assistir aula do que ler apostila. Eu praticamente não li nenhuma apostila. Eu assistia a aula, fazia as questões e os flashcards. E aí chegava, assim, às vezes, sabe? Eu lembro umas questões, assim, de reumato, que eu lembrava do jeitinho do Ian falando. E as questões de estudo, do jeitinho da Fran falando. Então, você vai retomando coisas na sua cabeça, mas porque você viu várias e várias vezes, né? Porque a gente também tem a revisão teórica, então às vezes você viu uma questão do professor discutindo sobre aquilo, você revisou em questões, então nessas questões você lembra do que o professor falou, então ia chegando assim. Tinha coisas que era engraçado, porque você não sabia muito bem o porquê você sabia daquilo, mas você simplesmente sabia que era aquela. E você colocava e depois você ia conferir o gabarito e era aquilo mesmo. Porque em algum momento você teve contato com aquilo e seu cérebro guardou aquela informação. Então, mesmo questões assim mais difíceis e que normalmente a gente nem se preocupa tanto em acertar, às vezes, por conta da revisão inteligente, você acaba pegando um macete ou outro ali de questão mais difícil e consegue acertar. Nossa, incrível, Tati, o seu relato aí de como foi o dia da prova. Porque a gente sabe que, claro, a gente sempre vai sentir aquela ansiedade, mas ficou claro que você também estava se sentindo preparada para aquele momento, porque, como você disse, você já tinha feito isso tantas vezes. E realmente é isso que a gente gosta de oferecer, né, para os alunos, deles se sentir, chegarem no dia da prova e se divertir com aquele momento. Ah, não, isso aqui é o que eu faço, então eu vou fazer o que que eu já estava fazendo, que eu já estava treinando, e realmente fica muito mais natural esse movimento, né? Quando a pessoa já tem uma carga de questão, já fez muita questão, já treinou muito, já fez muita prova na íntegra. E Até Tati, lá na hora, você lembrou de alguns CCQ, você falou que lembrou de algumas frases assim, dos professores, você viu os CCQ se repetindo. sim, com certeza, assim, no Einstein em si, que era a minha prova, assim, era a minha primeira opção, era onde eu queria passar mesmo. Eu lembro que sempre caía intoxicação. E era um tema que era um calcanhar de Aquiles para mim, porque eu não sei por que eu tinha uma barreira com intoxicação. Mas eu fiz os flashcards, inclusive assim, eu gerava bloquinhos só de intoxicação, porque eu sabia que ia cair.
Eu sabia que ia cair. E aí, quando veio a questão de novo de intoxicação na prova, primeiro assim, a plataforma mandava intoxicação toda semana, porque ia cair na minha prova, sabe? Todo ano caía. Então, quando chegou ali, foi muito bom lembrar, né, da aula mesmo e do CCQs das questões, sabe? Porque eu tinha visto aquilo tantas vezes que era algo que estava assim automático. Então, foi muito bom. E isso ao longo da prova inteira, na verdade, assim, não sei nenhum de cor aqui para falar. Agora meu mundo é todo ginecológico e obstétrico, mas a gente mergulha de cabeça na residência, gente. E aí, mas eu lembro assim que sim, vieram vários CCQs na cabeça e eu gostava de anotar os CCQs também. Eu sei que tem bastante gente que faz isso, então eu tinha uma planilha com CCQs, então antes das provas eu meio que bati o olho, sabe? Porque eram frases verdadeiras para mim. Então eu guardava aquilo na minha cabeça, eu lembrava de coisas que eu já sabia. E ao longo da prova você vai lembrando e você fica nervoso, né? Assim, você vai preparado no sentido assim, eu fiz meu melhor até aqui e é isso. Mas você fica nervoso, tem horas que você fica ansioso, e só que a preparação, né, os simulados, eles fazem você ficar muito tranquilo no sentido de não estou sabendo essa questão, vou pular. Entendeu? Não, é porque você, durante as lives também, né, os professores, com o Eduardo, você tinha as estratégias para quando isso acontecesse. Então, a prova não é só conhecimento, ela também é estratégia, saber fazer. E aí, na hora que eu meio que tava me desestabilizando porque eu não sabia uma questão, e você fica meio assim, não, agora eu vou ter que fazer isso, eu vou pular. Agora eu vou fazer uma outra questão para eu depois voltar nessa que eu estou perdendo tempo. Ah, não, a primeira resposta que vem na minha cabeça é essa. Eles falam que geralmente não é para você trocar, então não sei direito, mas é isso. Então, você tinha ali macetes de prova também que vinham na minha cabeça, não era só CCQ, era também todas as dicas que foram dadas para preparação ao longo do ano, né? Que a gente tem tanto pelos mentores quanto nas lives de metodologia. Então, você ter ciência de como fazer uma prova bem feita foi algo assim essencial também para não cair em pegadinha, para não perder questão e não perder tempo também. Incrível, Tati. Foi ótimo você ter citado isso também, né? Desse conhecimento que vai além do conhecimento de medicina, que é como fazer uma prova, esse conhecimento mais tácito, assim, de realmente como fazer. E que bom que fez grande diferença para você. E que alegria que você foi aprovada na especialidade, na instituição que você queria, que você sonhou. E esse é o nosso objetivo para todo mundo. Acho que e a residência é sempre um grande sonho, né? Para o estudante de medicina, para quem está ali escolhendo qual especialidade seguir. E é uma alegria fazer parte desse momento, né? Da pessoa se preparar ali. E a alegria maior é quando a gente está gravando aqui o papo com o ex-aluno, porque é que quando Ah, realmente deu tudo certo. E é incrível isso, é muito maravilhoso. E Tati, se você pudesse voltar no passado e dar um conselho para a Tati lá do início, que estava ali ainda decidindo qual curso fazer, decidindo qual especialidade, o que que você falaria com ela? bom, eu voltaria lá para o primeiro ano da É, medicina para falar, minha filha, faça questões e flashcards para você conseguir decorar todas essas coisas de anatomia que você está sofrendo aí. Mas assim, o que eu faria de fato era ficar com menos insegurança, falar, olha, investe nisso, que é o futuro, é como as pessoas aprendem, é por repetição. Na verdade, a gente faz isso desde que a gente nasce, né? Então, a gente começa ali a lalação, tentando repetir o que os adultos estão fazendo, e são 1000 repetições para você conseguir falar uma palavra, a primeira palavra. Então, o aprendizado, ele é assim, né? Para tudo que a gente vai fazer para dirigir um carro, para aprender a ler. Então, não teria por que na prova de residência ser diferente. Então, acho que a gente tem que resgatar cada vez mais isso e procurar meios, né, fáceis e baseados em evidência e que tenham tudo já consolidado para fazer isso para a gente. Então, eu não teria escolhido outra coisa, né, porque eu já escolhi Aristo de cara, mas com certeza, sim, tenho colegas, pessoas que eu conheço, alunos
que tiveram, né, a expectativa frustrada ali em outros cursos e que eu jamais conseguiria, porque não, assim, estudar medicina em si, estudar para a vida, é importante sim você ter tempo de parar, ler, anotar e tudo mais. Mas se você quiser saber mesmo aquilo, você vai ter que se expor de novo. Então, por isso que a prática médica acaba que você aprende, porque você repete várias vezes a mesma coisa. Querendo ou não, na especialidade de cada um, você vê várias vezes a mesma coisa e você vai aprendendo ali as diferenças. Então, para a prova é a mesma coisa. E aí, nisso, acho que a Aristo entrou como uma luva desde ali do meu final de quinto ano, que eu estava tentando entender ainda o que que era esse mundo de prestar prova de residência. E eu não faria nada diferente no caso, porque eu fiz o que eu deveria fazer. Acho que talvez um pouco mais de calma, porque durante o processo você acha que você não está evoluindo, então acho que eu falaria, vai dar tudo certo. Fica tranquila que no final do ano vai melhorando sua nota, porque no começo é um pouco angustiante. Você tá lá em maio, você já quer estar tirando 80, e não é assim que funciona, sabe? O processo é um pouco diferente para cada um também. Então, mesmo que você tenha uma bagagem boa ou não, é, é um pouco demorado para você ver os primeiros resultados. E aí eu acho que eu falaria para mim, às vezes, talvez, que ajudaria até um pouco mais de paciência no método porque hoje eu sei que funciona na pele, né? Mas durante você fica um pouco assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Será que tá dando certo? Mas aí no final do ano que você vão ver os frutos mesmo. É, e de respeitar o processo, né? O processo de aprendizado, ele vai acontecendo. E à medida que você vai se expondo novamente àquele tema de forma repetida, espaçada, você vai realmente sedimentando aquele conhecimento para chegar na prova e ter um resultado incrível, como foi o seu. E Tati, agora só para a gente finalizar, que vou deixar uns minutinhos no final para você. Se quiser agradecer alguém, mandar um abraço, falar qualquer coisa, fica à vontade antes da gente finalizar. Claro. Primeiro agradecer a Aristo, claro, porque sem a Aristo não tinha chegado aonde eu cheguei, tanto profissionalmente, me desenvolvi muito, quanto na parte de desenvolvimento médico também. Eu tomei isso para minha vida. Eu acho que eu não sei mais estudar de outra forma. Eu estou fazendo flashcards da residência porque eu não consigo mais. Eu acho que esse é o caminho, sabe? E então agradecer mesmo ao Eduardo, claro, por ter desenvolvido junto com o Jorge, o Eduardo e o Jorge, esse método maravilhoso, baseado em evidências, a toda a equipe da Aristo, o Barreto, o Ian, Fran, todo o apoio que eu tive, assim, mesmo em um ano muito difícil de preparação, todo mundo me apoiando muito. Quando eu falei que ia prestar a prova também, assim, ninguém nem fala pro Tati, mas você trabalha muito. E realmente, assim, foi algo surpreendente. Nem acabei nem falando, mas eu tirei mais de 80 nas provas e, enfim, passei em segundo lugar no Einstein, então deu muito certo, né? Fiquei com a minha vaga garantida, assim, Uau, tranquila. Tati, parabéns! Obrigada, mas é isso, sabe? E, lógico, agradecer minha família, os meus amigos pelo apoio. As pessoas ao redor, com certeza, influenciam muito no seu ano de preparação. Se você tem pessoas que estão ali com você, que respeitam também os seus limites, porque às vezes está cansado, não vai querer sair, não vai querer fazer alguma coisa. Isso é algo importante no processo também. Então, agradecer minha família e os meus amigos também, da Aristo e fora da Aristo também, por tudo que eu recebi, porque o apoio é muito, muito essencial mesmo nessa hora de. É um ano estressante de preparação mas ele pode ser prazeroso, porque é muito gostoso você também conseguir fazer, né, a prova e ter vontade. Chegou no final do ano, eu já tava, eu gostava de fazer questão, sabe? Eu já estava assim meio viciada em fazer questão. Então, isso é porque você teve apoio, teve pessoas ali te engajando também para o seu objetivo. E é isso. E agradecer a Deus, claro, acima de tudo, porque me deu forças para continuar e sabedoria também para conseguir ali focar na hora da prova e dar o meu melhor durante o ano inteiro. Ai, Tati, que incrível! Ah, que maravilhoso gravar esse papo de ex-aluno com você.
e te desejo todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que, né, isso vai ser só sucesso, porque você é uma pessoa super dedicada, uma pessoa que sempre aquilo que você se coloca que vai fazer, você faz e faz muito bem feito. Então, você é uma pessoa realmente inspiradora e eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Então, muito obrigada e muito obrigada por ter arrumado um tempo aí no R1 de GO, que a gente sabe que é corrida, para gravar com Sim. a gente e para sua história, inspirar também a história de tantos outros alunos que também sonham com essa vaga. E se você, assim como a Tati, também quer escolher a sua especialidade e o local onde você vai estudar, vem conhecer mais sobre esse método de preparação totalmente baseado em evidência e que traz de forma inovadora, de forma empática, essa formação para você escolher a sua residência. Se você ainda não conhece a Aristo, não deixe de clicar aqui no nosso link para você fazer um teste da nossa plataforma. Você pode testar por 15 dias de forma gratuita todo o nosso conteúdo, toda a nossa plataforma, como a gente conversou aqui durante a nossa conversa, como a gente conversou aqui durante esse papo com a Tati, para você saber e sentir na pele como é estudar com metodologia e como é lembrar daquilo que você estudou há muito tempo atrás para realmente fazer a diferença na sua prova. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de seguir a gente também nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Tati. Tchau. Beijo.